Capítulo 13. Quando a peça da Margarida sob a ponte de Austerlitz foi levada à cena, já nos anos 90, quando a entrada do país na Comunidade Económica Europeia permitiu o financiamento de estruturas culturais e a consequente revitalização de companhias de teatro moribundas, estava mais atual do que nunca. Não sei se foi mérito da encenadora ou virtude do texto da minha mulher. Esteve vários meses em cena no Teatro Carlos Alberto, no Porto, e depois percorreu Braga, Coimbra, Lisboa e Évora. A Catarina, já adolescente, estudava artes na Escola Secundária Soares dos Reis e vestia-se invariavelmente de negro. Alguns amigos e vizinhos advertiram-nos para termos muito cuidado, pois de gótica a delinquente seria um saltinho. E eu confiava nela, e fazia questão de lhe mostrar. Talvez tenha sido por isso que ela começou a fumar à minha frente aos 17 anos, sem tentar ocultar-me, e que falou com a Margarida quando iniciou a sua vida sexual. A verdade é que no fim do secundário já abandonara os trajes negros para adotar um estilo muito próprio, vestindo roupas na sua maioria costuradas por ela. Aos 18 anos, quando a peça da Margarida estreou, ela voou para Paris, pois ganhara uma bolsa de estudo para cursar belas artes na capital francesa. No aeroporto, com duas meninas agarradas às suas pernas, a Maria chorou mais do que nós com a partida da Catarina. Fiquei curioso para saber como estava a minha antiga paciente, mas nesse dia não estava emocionalmente capaz de a escutar, nem ela tinha disponibilidade porque as filhas requeriam constantemente a sua atenção. Combinamos almoçar num restaurante no Largo do Ouro umas semanas depois. A família dela já não vivia ali. A casa e a gráfica haviam sido destruídas para dar lugar a um prédio moderno e o elétrico agora só circulava para fins turísticos. O lugar da infância dela sucumbira ao progresso, transformara-se numa Pompeia petrificada apenas na memória dos que o conheceram. Decidimos passear no final da refeição, apesar de ela estar atolhada em trabalho. Com a saída de casa da Catarina, eu ponderei voltar ao privado, fazer investigação, publicar papers, ir a congressos. Precisava de enterrar o tempo das saudades com tarefas. Todavia, sensatamente, desisti de todos esses planos e permaneci disponível para a dor da transformação. Aprender que os traumas só ganham raízes se tivermos medo das mudanças e fugirmos à realidade. Por isso, quando desafiei a Maria a fazer uma cartografia da sua infância, não me ocorreu que ela pudesse estar bem mais ocupada do que eu. Só 2 ou 3 edifícios antigos se mantinham. Todos os outros haviam sido reedificados ou reabilitados. Os pescadores e outros vizinhos pobres viviam agora em torres de alojamento social localizadas em bairros mal afamados e associados ao tráfico de droga e criminalidade. Ali, junto ao rio, viam-se agora famílias de classes mais altas a passear cães ou a arejar os casacos de peles. Sentia-me especialmente nostálgico, misturando a falta que o meu pai me fazia com as saudades que já sentia da minha filha, e associei a geografia perdida da infância da Maria ao vazio que se alojara no meu peito. Ela, como sempre, tagarelava o tempo todo. Falava da sua dedicação à comunidade surda, sempre com atitude defensiva para evitar situações constrangedoras. Admitia que por vezes chegava a ser um pouco fria para evitar que muitos dos associados, carentes, afetiva e sexualmente, vissem em si mais do que uma amiga. Viajava recorrentemente com dirigentes da comunidade surda para Bruxelas, onde ocorriam negociações com a CEE, evitando as saídas noturnas e outros programas sociais. Percorria o norte do país para interpretar e traduzir em língua gestual os processos em tribunais que envolviam surdos e fazia a interpretação de língua gestual na televisão regional. Tornou-se muito reconhecida e apreciada pela comunidade. Escreveu alguns livros da especialidade, chegou a dar aulas em universidades prestigiadas no âmbito da língua gestual e alfabetizou surdos. Enquanto a minha curva de atividade crescia, a dela parecia quase tocar no céu. Eu desejava apenas ter tempo para ler, para ouvir o som das ondas a quebrarem-se na praia, passar tempo com a Margarida, conversar com 2 ou 3 bons amigos e viajar mais. Quem sabe um dia não me atreveria também a escrever. Já ela rodopiava numa intensa atividade profissional, educava as filhas, fazia teatro e estava sempre disponível para mais alguma solicitação.
No entanto, o seu passado era o chão do Largo do Ouro. Por mais que novas edificações tivessem varrido o bairro antigo, o solo, a substância mantinha-se, mais perto do rio frágil como águas movediças, e ali naquele morro onde nos encontrávamos firme como rocha. Subitamente ela parou e verteu muitas lágrimas, falando da sua solidão, um sentimento castrador que a invadia quando estava consigo própria. Nem o marido, nem amigos, colegas ou familiares mereceram a sua confiança absoluta. Além de mim, não se abria com mais ninguém. Tinha um medo terrível que as suas filhas sofressem os mesmos suplícios que ela. Queria dar-lhes independência, porém o receio de abusos era superior. A mais velha já tinha convites para pernoitar em casa de amigas e era muito difícil para ela confiar noutras pessoas e deixá-la entregue à sorte. Como não tinha solução, tentava fugir daquele lugar de sofrimentos passados que não sabia curar. Como quem sacode a água do capote, entrou num café muito recente junto ao rio. Instalamo-nos na esplanada e relatou. Estive aqui na semana passada num almoço agradável com amigas da faculdade. Recordamos os bons velhos tempos em que éramos estudantes descomprometidas. A minha amiga Clô até se lembrou de um episódio bem engraçado quando nós as 4 apresentamos um trabalho de grupo para uma disciplina. Ela e Helena fizeram o trabalho sozinhas em nome das 4, porque eu e a Bia trabalhávamos e não tivéramos tempo de participar ativamente. A Clô fez uma apresentação brilhante e o professor, muito satisfeito, deu-nos uma boa nota. Só que eu achei aquilo tão injusto que fiz questão de esclarecer ao professor que eu e a Bia não déramos qualquer contributo. Toda a gente ficou incrédula a olhar para mim, mas eu não sabia ser de outra maneira. Muita coisa mudara exteriormente, mas na sua essência ela continuava igual. Mantinha-se cerrada no seu casulo, fazendo das tripas coração para suprir o muito que perdera, tentando enfrentar sozinha um mundo hostil. Eu sabia que essa luta desigual a fazia cair periodicamente em depressão. Todavia não estava ali como psiquiatra, mas como amigo. E nessa condição apreciava aquela franqueza, aquela capacidade de automotivação e de pôr mãos à obra no altruísmo incomum. Durante toda a sua vida, para poder sobreviver, fizeram um périplo pelas várias áreas espirituais, religiosas, formativas, positivismo, coaching, requalificação de competências profissionais. Enfim, bebeu dos diferentes credos para entender melhor o sofrimento, acreditando que conseguiria sozinha escalar o poço do desespero. Estava casada, porém permanecia indisponível para amar ou ser amada. Não se permitia. Trabalhava como louca para não ter tempo de enfrentar as frustrações. Era a única fuga possível para aceitar tanta severidade, porque ali ela era competente e eficiente e obtinha sucesso e consideração. 5 anos mais tarde passei de barco no Rio Douro em frente a esse café. Olhei para os olhos pisados da Catarina e ambos concordamos em silêncio que aquele era o local. O motor do barco foi desligado. Ficamos entre o rio, o mar, o céu e a terra a ganhar coragem. Depois, num gesto articulado e sincronizado, eu e a minha filha pegamos no pote e atiramo-lo à água. Abraçamo-nos e choramos enquanto o sol feria o mar de sangue e nos cegava. Anoiteceu e o rio cintilava de reflexos. Da esplanada do café chegavam vozes festivas. Os carros continuavam a circular nas marginais e na ponte os placares publicitários iluminaram-se. E tudo isso me pareceu obsceno. Desejava que uma forte trovoada ou um tsunami tivessem limpo a cidade de qualquer sinal de alegria ou esperança, para que eu não me sentisse um expatriado num mundo que não parara para fazer o luto da mulher que sempre amei. Não há muito a dizer sobre os tempos de trevas que se seguiram, a não ser que deixei o hospital e me tornei agricultor. Nem sequer sei explicar como aconteceu. Sinto que durante os meses e anos que se seguiram à morte da Margarida, fui levado ao colo na mão de um anjo, quase como se tivesse sido desprovido de livre arbítrio ou se me tivesse deixado ir pela correnteza de um grande rio.
Cheguei a locais inesperados porque não esperava absolutamente nada da vida. Vivi por isso no gume da certeza ou dancei no fio da navalha, como diz a Mafalda Veiga. Apesar de toda a aflição, gostei. Herdara uma quinta no Douro. Quando me dirigi lá com um agente imobiliário para tratar da venda, verifiquei que as rosas-chá que o meu pai plantara estavam floridas. Ele tinha uma predileção tão grande por essa planta que havia canteiros com a mesma espécie na nossa casa no Porto e na fábrica, todas plantadas por ele. Quando o agente me explicou que o cliente iria destruir o jardim e o edificado para construir um edifício de raiz, foi como se o meu espírito tivesse sido picado pelas urtigas que invadiam o espaço das roseiras e essa impressão fez-me ter a certeza que eu não venderia a quinta. Envolvi-me com a ajuda da Catarina em planos de restauro e passei longas temporadas no terreno a trabalhar e a coordenar trabalhos. Como praticamente me mudei para lá, a Catarina, que entretanto regressara de Paris, instalou-se na nossa casa com o seu namorado. Obviamente a casa continuava a ser minha, só que já não era o meu lar. Quanto mais a minha filha se esforçava para me sentir bem-vindo, mais me retraía e me sentia intruso na intimidade deles. Vou fazer aqui um parêntese na explicação de como me tornei agricultor para relatar que a primeira exposição que a Catarina organizou enquanto curadora de um dos equipamentos culturais mais importantes do Porto foi exatamente sobre a saúde e a doença mental. Reuniu obras de pintores conceituados e outros desconhecidos que assumiram sofrer de problemas psiquiátricos. Chamava-se De que Cor é a Loucura e gerou um movimento crítico interessante na opinião pública. Gelou-se-me o coração por não ter podido tecer os meus comentários com a Margarida, mas registrei como positiva a abertura da cidade para o debate associado aos problemas do foro mental. A inauguração teve interpretação de língua gestual e a Maria estava lá. Fomos tomar uma cerveja nas renovadas galerias de Paris. Deixara de trabalhar na associação e dedicava-se com afinco a gerir um negócio na área do turismo. Ficou muito entusiasmada quando soube que me dedicava agora ao mundo dos vinhos e dissemos logo ali algumas possibilidades de colaboração. De facto, a partir desse dia, abri as portas da quinta a grupos de turistas levados por ela para contactarem com a origem do néctar dos deuses. Estava agora divorciada depois de um processo muito arrastado no tempo e, consequentemente, muito sofrido. Dizia-se com tudo preparada para deitar tudo para trás das costas e seguir com a vida em frente, até porque as filhas eram a sua razão de existir e ela agradecia todo o seu percurso de vida exatamente por ter tido a bênção de ser mãe. A elas passou muitos dos seus valores e ensinou-as a serem determinadas e confiantes. Desconfiado da super-energia da minha amiga, por saber que os medos e os traumas continuavam a borbulhar por baixo do manto de lava do seu otimismo, despedi-me dela e voltei ainda nessa noite para a quinta. Num aparente paradoxo, passei a dedicar-me à produção de vinho e abri uma clínica para a desabituação do álcool na minha propriedade. No hospital havia-me especializado bastante no tratamento de alcoólicos e naquela região fui-me apercebendo de um número elevado de pessoas com problemas ligados ao consumo de álcool, sobretudo entre os trabalhadores rurais. Foi um projeto que me ocupou imenso, apesar de ter vários colaboradores, inclusivamente na parte médica, e que me proporcionou simultaneamente a recriação de laços afetivos e o despontar tímido de um sentido que devolveu a vontade de viver. Decidi que haveria de escrever um livro onde pudesse dar voz a pessoas simples, pobres, sacrificadas pela vida e que, no entanto, têm tanto para ensinar. Um dia eu estava a cuidar das rosas do meu pai quando um carro se aproximou. Vi sair de dentro a Maria, sorridente e perturbada. Convidei-a a sentar-se debaixo da ramada e fui buscar bebidas frescas. Disse-me que mudara de casa recentemente. Vivia agora quase em frente ao mar, numa zona muito agradável e na companhia das filhas e do cão. O seu negócio ia de vento em popa, porém não conseguiu prosseguir e eu dei-lhe tempo para chorar e se restabelecer. Porém, no percurso que agora fazia de casa para o trabalho e vice-versa, passava diariamente por um local que lhe era familiar. No seu subconsciente, os alarmes tocavam cada vez que via um silvado muito perto da estrada
e no dia anterior descobriram o motivo. Era para ali que a sua irmã ia ter relações sexuais com os namorados, obrigando-a a ficar no banco de trás coberta por uma manta. Era ali que vivenciava o terror de acreditar que a irmã estava a ser assassinada e de seguida ia ser ela. Era ali que era cortada em fatias grossas a possibilidade de ser criança. Quem me dera poder dizer a todos os pais que nenhum irmão deve tomar conta de outro irmão. Não queria que isto se repetisse com mais ninguém. Ocorreu-me então escrever a história dela. Foi nesse momento que decidi iniciar este relato. Não sei porquê, mas disse-lhe isso mesmo e ela fez-me um pedido. Aliás, 2. O primeiro foi ser ela a escolher o título. Fala-me de ti. Vai ser o nome do livro, afirmou. Olhei com ar cético, não estava nada convencido. Ela, todavia, é persuasiva e recordou-me. De todas as vezes que eu ia à sua consulta, iniciava sempre dizendo: fala-me de ti. Tem de ser esse o título? Tenho ainda outro pedido, acrescentou. Qual? Que eu escreva o último capítulo do livro. Mas porquê? Isso não faz muito sentido. A narrativa perderá o fio condutor, o estilo vai ser alterado, não ficará coerente. Lino, deixe lá a coerência para outras núpcias. Vai ver que vai fazer sentido. Com a descrição da conversa anterior, fica aqui esclarecido que as páginas que se seguem não são da minha responsabilidade. Resta-me só frisar que sou um homem mutilado e ainda assim feliz. Tenho pessoas boas na minha vida. Tenho um passado que me estrutura. E tenho, sobretudo, um imenso futuro à minha espera. Sou um homem de fé, ainda que não religioso.